Bom dia! Bom dia, Fabiola, Thalia, bom dia, Drica. Bom dia, estamos aqui mais um dia, graças a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Estamos aqui em mais um Acordando comigo, acordando com o Espírito Santo de Deus, acordando com o Pai. Aleluia! Dando as primícias do nosso dia ao Senhor Jesus, acreditando a confiança do nosso dia ao Senhor Jesus Cristo, dando toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mais um Acordando comigo, e como tem sido poderoso, né, Dani? Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Vão convidando aí, também vou convidar aqui algumas mulheres para estar aqui com a gente. Vou convidando aqui. Aleluia, bom dia. Bom dia para você que está chegando aqui pela primeira vez. Bom dia para você. Vai entrando aí, vai se juntando a nós nesse devocional muito especial. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos muito alegres. Temos muito o que agradecer a Deus. Temos tudo a agradecer a Deus. Temos tudo a agradecer. Vanusa, minha querida amiga. Seja bem-vinda, minha irmã. Temos muito, irmãs, nós temos muito o que agradecer a Deus. Gratidão, gratidão é a palavra que eu tenho na minha boca e que eu tenho no meu coração. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua companhia, gratidão pela bondade de Deus, gratidão pela saúde divina. Débora, seja bem-vinda, gratidão pela presença de Deus. Gratidão, Espírito Santo de Deus, por mais um dia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele. Nos regozijamos nesse dia. Já rendemos graças. Renato, meu professor, meu personal, seja bem-vindo. Homem abençoado do Senhor. Mileninha, dá um beijo na Milena pra mim. Eu sei que essa hora você já está dando aula. Tenha um dia abençoadíssimo. Tenhamos toda, Eliane, um dia cheio da graça do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje eu acordei com aquela nota muito forte no meu espírito, de gratidão, de agradecimento. Eu quero relembrar você, nessa manhã, que foi por você que o Senhor padeceu naquela cruz. Foi por mim, foi por você, foi pela sua casa, foi pela sua família, foi por toda a humanidade, foi por nós que o Senhor padeceu. O Senhor Jesus padeceu naquela cruz. Sem nenhum pecado, ele desceu, ele veio, né, esvaziou-se de si mesmo, né, saiu do lugar da direita do Pai. Nesilma, minha querida, seja bem-vinda. Foi por mim, por você que o Senhor padeceu. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, porque um dia o Senhor se fez pecado por nós, o Senhor se colocou em nosso lugar naquela cruz. E hoje eu posso ser perdoada, e hoje eu posso ser muito amada. E hoje eu posso me sentir como um filho, como uma filha amada do Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem sido meu guia, o Senhor tem sido a verdade da minha vida, o Senhor tem sido o escudo, o Senhor tem sido o broquel. Nos desafios de cada dia, nos desafios desse meu dia 27 de agosto, o mês de agosto já se vai. Já entramos no mês de setembro, a primavera está chegando
E eu sei que muitos de nós, que nós vamos florescer. Acredite nisso, há tempo de florescer. Há tempo de nós florescermos no Senhor. O mês de agosto se vai, um mês de agosto diferente, um mês de agosto frio em Goiânia, um mês de agosto, né, atípico, mas a primavera já aponta, né, tudo aquilo que foi entesourado durante o inverno, todas as coisas que foram entesouradas em nós, no inverno das nossas vidas, né, nas incertezas das nossas vidas, tudo aquilo que nós entesouramos na confiança que depositamos em Cristo Jesus, que depositamos na sua infalível e poderosa palavra, tudo isso vai florescer, tudo isso vai florescer nesse tempo agora. É o tempo de nós florescermos em Deus, é o tempo de nós entrarmos nessa nova estação, né, física e também espiritual. O tempo da primavera é um tempo que eu amo muito, é chamada a época das flores, é chamada a época do florescer, aleluia, dos frutos, oh glória a Deus, das chuvas seródia, das chuvas do Senhor. É um tempo de nós florescermos naquilo que nós formos entesourados, que foi entesourado em nós, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da oração em línguas, por meio da nossa intimidade com o Senhor, por meio desse relacionamento que nós temos construído face a face com Ele. Aleluia! Só isso nos leva a florescer, só isso nos leva a crescer, só isso nos leva a avançar. Eu sei que há muito entre nós que ainda dormem. Aleluia! E para muitos, há muito engano no mundo, há muito disse-me-disse, há muito mimimi, de que as trevas estão vencendo, irmãos. As trevas não estão vencendo, as trevas caíram. Aos últimos gritos das trevas nesse mundo, porque eu sei que densas trevas cobrem a terra, mas sobre nós, os que cremos, sobre nós, o povo de Deus, sobre nós, aqueles que estamos posicionados, confiantes no Senhor, brilha a luz do Senhor, brilha a glória de Deus, há uma glória bem maior a ser revelada através das nossas vidas, através de nós que cremos. Lucília, minha querida, seja bem-vindo, o Senhor é lindo, o Senhor é bom. Sabe que esses dias a minha netinha Júlia estava no carro, e ela andava com a mãe dela no carro, e a mãe dela disse que ela virou assim do nada, olhando assim para as coisas, ela disse: mamãe, Deus, como Deus é bom. Deus é bom, mamãe. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom. Por isso que eu falo que o Senhor, Ele espera que nós tenhamos um coração, nós tenhamos uma atitude como uma de uma criança, que se alegra, né, com o raiar do dia, que se alegra com o entardecer de uma tarde, que se alegra ao ver a lua, que se alegra ao ver o sol, que se alegra ao contemplar, né, a vida, essa vida que nos foi dada. Que hoje nós tenhamos, como diz, né, a carta aos Filipenses, o mesmo sentimento. Que não só hoje, que em todo tempo tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de gratidão, um sentimento de obediência ao Pai, um sentimento de submissão ao Senhor, ao Pai eterno, um sentimento de servo, um sentimento, aleluia, de dar a sua própria vida em favor dos outros, em favor de nós. E aqui eu falo novamente, foi por amor de mim, foi por amor de ti, foi por sua causa, foi por sua família, foi pelas suas causas, foi por você. Pastora Maria da Cruz, estava com saudade, minha amiga, você tá sumidinha, tá corrida, né? Mas nós estamos conectadas pelo Espírito Santo de Deus, nós somos uma no Espírito Santo de Deus, aleluia. E foi por nós que o Senhor padeceu, o Senhor Jesus padeceu naquela cruz.
As suas mãos foram pregadas ali, né, com aqueles pregos. Os seus pés foram pregados ali naquela cruz. O seu corpo foi esticado ali. Aleluia. Sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus pela cruz do Calvário, que me garante, aleluia, a graça, que me garante o envolver dessa graça, que resume toda a nossa vida nele, que resume a nossa vida na graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E se não estiver tudo bem com você que está ouvindo essa live agora, que está aqui no Acordando Comigo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se não está tudo bem, pela fé creia que ficará tudo bem. Aquilo que é necessário chegará à sua vida. Aquilo que você precisa que aconteça, acontecerá pelo poder de Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Aonde você estiver, erga suas mãos agora e louve ao Senhor em gratidão. Se prepare em louvor, se prepare em louvor. Porque é demais, é demais, é demais o que Deus está fazendo. É demais o que Deus está a realizar, o que Deus está a fazer. Então prepare o seu coração, teu louvor, né? Da irmã Arlene, minha amiga, seja bem-vinda. Tem esse louvor tremendo da nossa irmã Elaine de Jesus que diz: é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Adore, chore, mas esteja na presença de Deus. Prepare o seu coração. Prepare, sabe? Prepare a casa. Prepare a sua casa interior. Deixe com que o Espírito Santo de Deus prepare a sua casa interior. Prepare a sua casa física. Sabe? Se erga. Deixe o Espírito Santo de Deus te erguer nessa manhã de toda a esperança. Te erguer de toda a força. É na fraqueza do nosso ser que manifesta o poder de Deus. Que nessa manhã, você que entrou aqui nessa live, você que vai ouvir essa live depois, seja fortalecida no Senhor e na força do poder de Deus. Sabe que o telestai de Deus, que o está consumado, que Jesus gritou ali naquela cruz, se faça verdade na sua vida hoje, agora. Tetelestai, está feito, está consumado, está realizado. Ande, caminhe debaixo do realizado. Caminhe debaixo do que já foi feito. Caminhe debaixo do que já te pertence. Caminhe debaixo dessa palavra do que já foi conquistado para você. Sabe, caminhe debaixo do manifesto. Creia que todas essas coisas, elas estão sendo manifestas na sua vida. E como eu disse aqui, há muito entre nós que dormem. Há muito entre nós que ainda estão dormindo. Mas para nós, aqueles que estamos despertos na fé, para nós que estamos despertos, que temos o nosso espírito despertos no Espírito Santo de Deus, que nós deixamos ser usados, que nós deixamos ser usados. Não adie mais. Não cale, não se cale diante daqueles que dormem. Sabe? É o tempo de evangelizarmos, irmãos. Todos nós fomos chamados a evangelizar, a ser evangelistas. A sua vida conta, né, Arlene? A sua vida fala. A sua vida é cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem a mente criativa de Deus, Jaqueline. Você possui a mente de Cristo. E a mente da carne não tem poder sobre você. Você tem a mente, eu tenho, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a consciência de Cristo.
Porque a nossa consciência humana não será capaz de nos roubar, não será capaz de nos afastar da presença de Deus. A nossa consciência humana não pode sobressair a consciência de Deus, a mente de Cristo, que está liberada para nós, como está escrito lá em Romanos 12, 2. Nós temos a mente de Cristo. Não nos amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas renovai-vos a nossa mente, segundo a palavra, segundo as coisas de Deus, segundo o padrão, segundo os princípios do reino do Senhor Jesus. Aleluia. Que você tenha a mente renovada nessa manhã. Sabe? Pois a consciência de muitos tem roubado você das bênçãos. Tem feito com que você se sinta indigno de receber a presença de Deus e de receber de todas as bênçãos. O pecado não pode. Nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma neste mundo pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa deste mundo. Leila, seja bem-vindo. Pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, deixe com que a mente de Cristo venha sobre você nessa manhã. Deixe com que a mente de Cristo paire sobre você nesta manhã, nesse devocional, nesse tempo que nós separamos aqui. E pode ser que você tenha outros vários devocionais, e eu espero que você tenha mesmo. Sozinho ou em grupo, falando da palavra de Deus, ministrando o evangelho, meditando sobre o evangelho de Cristo. Aleluia. Assimilando das revelações da palavra de Deus, recebendo do rema de Deus para a sua vida, recebendo o pão que você precisa, que você necessita para vencer os desafios, para que você rompa o dia mau e para que você avance debaixo das promessas da palavra que está liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia está aqui disponível. Desta Bíblia, há tudo o que você precisa neste livro, há tudo o que você precisa para você romper, para você vencer essas perdas, sabe? Essas falhas. Aleluia, Jesus. Essas decepções. Há tudo o que você precisa aqui. Há um baú recheado de tesouros incontáveis. Estela, seja bem-vinda. Vai convidando aí mais alguém. Ou eu quero, nós paramos na última live em Lucas 5. Né? Nós falamos, aleluia, sobre a pesca maravilhosa. Aleluia. E eu ainda estou aqui morando nesse evangelho, no evangelho de Lucas. Nesse evangelho tão detalhado sobre Jesus. Nesse evangelho que fala sobre o homem Jesus. Né? Nesse evangelho que relata sobre o homem Jesus que andou na terra. E é tão lindo quando você medita, quando você lê os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que nós vamos vendo, né, que a prioridade de Jesus não era realizar milagres. Você já parou para pensar nisso? Essa não era a prioridade de Jesus. Os milagres eram só a consequência do ensino que Jesus dava, das palavras que saíam da boca de Jesus. Mas não era a prioridade de Jesus realizar os milagres. Os milagres eram a consequência do ensino e do entendimento e da palavra revelada que aqueles que o cercavam recebiam dele. Que nós não estejamos envolvidos apenas
aguardando os milagres de Deus, ainda que eles venham. Milagres são coisas que se vivem. Milagres não são coisas que se explicam. Milagres são coisas que se vivem. Mas é que nós não vivemos em Cristo, vivendo apenas esperando que milagres aconteçam. Mas que nós envolvemos no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus, na profundidade de recebermos, sabe, os ensinamentos, de recebermos a mentoria, de recebermos didaticamente o ensino do Mestre. Que venha sobre nós a sabedoria de entendermos o ensinamento das parábolas. Que venha sobre nós o Espírito Santo da revelação. Que esteja sobre nós e em nós. Nós que nascemos de novo no Espírito, nós temos, né, o discernimento da revelação. Nós temos, aleluia, a revelação da palavra revelada. E quando nós recebemos de Cristo, e que você receba de Cristo agora mesmo, a palavra revelada, eu sei que pessoas aqui já receberam o que vieram buscar nessa manhã. Seja bem-vinda, pastora Dinaí. E você vai observar que nos evangelhos de João, Mateus, Lucas e Marcos, Jesus andava, mas não era a prioridade de Jesus, irmãos. Você precisa ler e meditar, realizar milagres. Milagres eram apenas as consequências do ensino do Mestre. Das palavras que saíam da boca de Jesus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei o que você precisa para o seu dia hoje. Talvez nem você saiba ainda o que será necessário para que você passe esse dia tendo vitória e sendo vitoriosa em todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, a presença de Deus. A presença da pessoa do Espírito Santo. A consciência de Deus que foi derramada sobre mim e sobre você. É isso que nos aproxima do Pai. É a presença de Deus, é a consciência dessa presença. É a consciência da graça de Deus. É a gratidão. É o entendimento de quem Deus é por meio de Jesus crucificado. Sabe, é o Calvário. Aleluia. É o entendimento de que Jesus padeceu na cruz por minha causa e por sua causa. É que vai trazer para você a certeza da identidade. De que você é um filho amado. De que você é uma filha amada. É isso que vai te trazer o fortalecimento que você precisa para romper os desafios do seu dia. Para fazer com que você alcance. Para fazer com que você se torne como Pedro se tornou aqui. Nós terminamos a última live, né, falando sobre a pesca maravilhosa de Deus. E que debaixo de uma palavra de Deus, no versículo 5 de Lucas, capítulo 5, Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. O versículo 5 do capítulo 5. Continuamos daqui hoje. Também vamos lá para João 21. Mas por ser o Senhor quem nos pede, por ser o Senhor quem nos fala, por ser o Senhor nesta manhã a nos motivar a jogar novamente as redes, a tentar mais uma vez, a não desistir, a relembrar quem nós somos no Senhor e a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Mas ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Versículo 6. Dessa vez as redes ficarão tão cheias de peixes que começarão a se rasgar. Então pedirão ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam cheios de peixes, que quase afundaram. Aleluia. Quer dizer, a bênção transbordou. A bênção nunca vem somente para nós. Mas as bênçãos do Senhor sempre vêm abundantemente. Abundantemente mais. Cheias. Duplicadas.
E o versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus. Ele se viu, irmãos. Ele se viu ali. Ele reconheceu quem estava à sua frente. Ele reconheceu quem havia entrado no barco. E não era apenas um professor qualquer, mas era o mestre. O mestre Jesus. O Filho de Deus. E quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, a consciência humana dele, a consciência pecadora dele, a consciência de pecado que ele tinha, sabe, descredibilizada sobre si mesmo, veio. Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, nós temos a mente de Cristo. Quando a sua consciência vier, quando a consciência do corpo adâmico vier sobre você, quando a velha natureza gritar para te acusar e dizer para você que você é um pobre pecador, se lembre desta palavra, se lembre de Pedro. Se lembre de quando Jesus entrou aqui no barco, junto a Pedro. Pedro sabia que ele era um mestre, alguém que ensinava sobre Deus, sobre o Pai. Mas foi nesse exato momento aqui, quando a consciência de pecado veio sobre Pedro, que Jesus, chamando a atenção dele, disse... Jesus respondeu a Simão, ele ainda não era Pedro. Jesus ainda não havia apelidado Simão de Pedro. E ele disse: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Aleluia! De agora em diante, debaixo da minha consciência, debaixo do entendimento, debaixo da palavra revelada, debaixo do véu que foi rasgado para você aqui agora, Pedro. Você não será você não será mais pescador de peixes, mas aqui você se torna, aqui eu te chamo, pelo nome te digo, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quando a nossa consciência humana, quando a nossa visão humana, quando a nossa capacidade humana, quando as nossas fraquezas humanas, quando a nossa edificação no Espírito se torna clara, quando a mente de Cristo cai sobre a nossa mente, quando os nossos pensamentos de derrota, de incredulidade, de indignidade, sabe? Quando a nossa mentalidade de pobreza, quando a nossa mentalidade de doença, de enfermidade, quando a nossa mentalidade de fraqueza cai e a mente de Cristo vem. Quando a mente de Cristo, Carla, minha querida, cai sobre nós, nós temos a revelação de quem Deus é. Cristo se revela a nós. Cristo te chama pelo nome nesta manhã e te diz: você não é mais quem você era. Você não é mais, ele disse aqui para Simão, você não será mais um pescador somente de peixes. Depois de ter ensinado e ali realizado aquele milagre, e Pedro se dando conta da presença que estava naquele barco, se diz: afaste-se de mim. A indignidade de Pedro foi tão grande que ele pediu: Jesus, não sou digno de estar próximo de ti. Afaste-se de mim porque sou homem pecador. Mas Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus sendo aquele que padeceu na cruz por nós e por mim, porque não pense você que quando Jesus se encontrou com Pedro aqui, ele já não sabia tudo o que haveria a acontecer na vida dele.
Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado tudo. Todo o meu pecado e todo o seu pecado e tudo o que havia acontecido à humanidade já havia sido conhecido por Deus. E quando nós formos lá para o Evangelho de João, ao contrário de como inicia o Evangelho de Lucas, né? Lucas inicia o Evangelho, né? Falando aqui, ele é o único a iniciar o Evangelho, falando de Jesus como homem. Nós vamos para o Evangelho de João e nós vamos ver João chamando Jesus de o Verbo. João relatando Deus, Jesus como Verbo. O Verbo que havia se tornado carne e a carne que havia se tornado Verbo. Está aqui em João 1. E nós vamos vendo, né, como Jesus, ele é revelado a cada um de nós de uma maneira diferente e de uma maneira, né, real. E quando a consciência de Deus e quando a consciência do Pai veio sobre Pedro, ali em Lucas 5. Primeiro a consciência dele, a consciência humana, a consciência pecadora, né? A velha natureza, nós que vivemos no Espírito e andamos no Espírito, podemos dizer que quando a natureza, né? Porque Pedro ali ainda não havia nascido de novo. Quando a velha natureza carnal de Pedro reconheceu a soberania de Jesus, a santidade de Jesus, né? Que ele era o Messias anunciado. Quando a revelação de quem Jesus veio sobre ele, a primeira coisa que ele quis foi correr. A primeira coisa que ele quis foi se afastar. Eu creio que o medo sobreveio sobre Pedro e sobre, né, os sócios dele que estavam ali. Tiago e Zebedeu que estavam ali no barco. A primeira coisa que eles quiseram fazer foi fugir do próprio chamado. E quantas vezes nós nos vemos assim, fugindo do nosso próprio chamado, fugindo de nós mesmos em Cristo Jesus, fugindo daquilo que o Senhor denominou a nós a fazer, nos sentindo indignos, nos sentindo pecadores, acusados pela nossa velha natureza, acusados pelo nosso passado, pela nossa velha natureza, pela nossa mentalidade carnal. Irmãos, Deus não tem negócio com a mente carnal. Deus tem negócio com a mente dele em nós. Sabe, receba pela fé a mente de Cristo. Tudo que a gente recebe de Deus é pela fé. Não há como você receber nada do reino espiritual, do mundo espiritual, as coisas de Deus, pela força do seu braço. Tudo que você recebe do Senhor, você aceita o Senhor, você recebe de Deus, tudo é pela fé. Você nunca será digna. Nada que você faça ou que você deixe de fazer fará com que você seja digna. Fará que você seja menos amado ou mais amado por Deus. Então pare de se esforçar com a força do seu braço e entre no descanso do Senhor, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem entram no descanso de Deus. E aqui em João 21, olha, deixa eu achar aqui, as folhas já voaram. Aqui em João 21, aleluia, né, Jesus aparece aqui aos 7 discípulos, e eu vou ler aqui desde o versículo 1, porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela é poderosa. Ela é como a faca de 2 gumes, Hebreus 4:12. Ela é como uma faca de 2 gumes que discerne alma e espírito, juntas e medula. E ela, né,
E ela é capaz de dividir alma e espírito. Aleluia. E ela faz divisão entre a carne e o espírito, entre a alma e o espírito. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor aqui em João 21. Aqui no Acordando Comigo hoje. Acordando com o Espírito Santo. Acordando com o poder de Deus. Debaixo do poder de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Rafaela, minha querida. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro. Ali Simão já não era só mais Simão. Simão era Pedro. Simão era rocha. Simão era a pedra da qual o Senhor ergueria a sua igreja. Simão já era o fundamento do qual o Senhor ergueria a sua igreja. Aleluia. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Todos eles, lembrando aqui, eram pescadores, né? Seguiam a profissão de seus pais. Naquela época, né, era comum que os filhos seguissem a profissão dos seus pais. Então, com certeza, né, Simão e todos estes seguiam a profissão de seus pais. Os jovens que não eram brilhantes, assim como Paulo, né, os jovens que não eram tão inteligentes assim como Paulo foi, que logo foi escolhido, né, por Gamaliel e foi treinado aos pés do mestre Gamaliel, por ser uma criança brilhante. Porque quando você vai estudar, quando você vai entender como esses jovens, esses homens eram separados, você vai ver que eles precisavam saber toda a Torá. Ainda na infância, ainda nos primeiros anos de vida, eles precisavam saber toda a Torá. E ali então, né, os grandes mestres da lei, como era Gamaliel, escolhiam aqueles meninos para treiná-los para ser, né, como Paulo era, mestres da lei. Mas Pedro e seus companheiros eram apenas pescadores. Então Simão diz aqui no versículo 3 do capítulo 21 de João: vou pescar, vamos pescar? Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Bom dia, Andréia da Silva. Bom dia, seja bem-vinda entre nós. Seja bem-vinda, Santa Mulher de Deus. Seja bem-vinda aqui no Acordando comigo, no Acordando com o Espírito Santo, no Acordando com a presença de Deus. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, olha só, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois o havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Versículo 9. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Glória a Deus, Jesus. Não vai arrebentar, vai transbordar. De você sairá virtude para curar, para abençoar. Da sua casa sairá sacerdotes. Do meio de ti haverá muitas coisas. A vitória acontecerá
e não arrebentará as redes. Não se preocupe. Você não morrerá, mas antes viverá e verá a mão do Senhor sobre a sua vida e as promessas do Senhor se cumprir. Você não morrerá. Você resistirá até o fim. Você está resistindo porque o poder de Deus está sobre você. O poder de Deus está em você. Ainda que o mal venha sobre ti, pela direita, pela esquerda, ainda que densas trevas estejam ao seu redor, mas sobre ti brilha a luz, brilha a glória de Deus. Não tema as más notícias. Não tenha medo. Não se assombre, pois o Senhor, o seu Deus, é com o Senhor, é contigo. Nesse dia, nessas coisas, nessa situação, neste casamento. Ele é quem te assiste nas suas fraquezas. O Senhor é quem vai na sua frente. Não temas. Não te apavores. Porque o Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus habita em você e dentro de você. Permaneça crendo, permaneça orando em línguas. Permaneça jejuando, permaneça meditando na palavra. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor do Pai nessa manhã. Receba a mente de Cristo. Receba as ideias, a criatividade. Receba, aleluia. A ideia. Receba o inédito de Deus para a sua vida. Receba. Você que é uma empreendedora. Você que é um empreendedor. Você que está esperando uma direção para empreender algo. Diz o Senhor para você nessa manhã: eu te dou a chave. A chave para que você empreenda. E põe na sua mão a quantia, põe na sua mão o fornecedor, põe na sua mão tudo o que você precisa para que você faça essa grande obra na terra. Mas se lembre das primícias da sua colheita. Então, repetindo aqui o versículo 7, do capítulo 21, do Evangelho de João, na versão NVT. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa. A capa da unção, a capa do Espírito Santo, a capa não de pescador de peixes, mas a capa de pescador de homens, a unção, o revestimento. Seja vestido e revestido da unção, do poder de Deus dessa manhã. E saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 900 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Jesus realizará um novo milagre. Jesus havia realizado um milagre, mas aqui Jesus realizará um novo milagre. Eu sei que você já viveu milagres e tem vivido milagres. Eu sei que talvez você ainda não tenha vivido milagres com Deus, mas eu estou aqui hoje em nome do Senhor dos Exércitos, como filha amada do Pai, como a ministra do Evangelho, como profeta do Senhor, para te dizer: há um milagre novo a ser realizado, missionário Pastor Ribeiro. Há um novo milagre a ser realizado na sua vida.
Você já viveu milagres, mas Deus diz que fará um novo milagre acontecer na sua vida hoje. A partir de hoje, um novo milagre se manifesta na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Receba, receba. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem, eu estou no versículo 12, de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama, Vanusa? Você me ama, Daniela? Você me ama, Fabiola? Você me ama? Você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. Você me ama, Iula? Sim, Senhor, eu respondo a ti. E o Senhor sabe o quanto eu te amo, disse Pedro. Então alimente os meus cordeiros. Em outra versão diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então não fuja mais daquilo que eu te chamei. Não fuja mais, não se esconda mais do seu chamado. Não tente disfarçar. Não tire mais a capa. Mas permaneça na unção. Permaneça aquecida no fogo do meu espírito, porque já não és mais pescador de peixes. Já não é mais quem tu eras, mas tu és pescador de homens. Tu és pescadora de mulheres. Tu és pescadora de vidas. Tu és Cristo na terra. Tu és o Cristo. Tu és o meu filho. Harayo que tramasso nabacate namasso, tremasso e acatarabasso. Eu te chamei pelo nome. Harayo canaraque tresodurik tramatroctinar nainoknamasso. Eu te remi. Trebaco te narabaco tremasso da. Teraco tremasso narabá. E por causa deste ensino que hoje te dou, através da minha filha, faço a ti um milagre novo. Faço um milagre novo, um novo milagre. Que trabacai, che tramá, xeraioko, chenarabá. Pare tudo o que estás fazendo. Tire esse dia em adoração. Preparareis tudo. Que trama o pão e o peixe. Que trobaçou yaná, maçou yaraca tramaçou yanarabá. Versículo. Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Quem ama o Senhor, digita aí: sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eis-me aqui. Mas só faça isso se isso for uma verdade do seu coração. Se você está preparada. Se você realmente decidiu largar tudo e seguir o mestre. Receba, Leila. Receba a capa. Receba a unção que você precisa. Receba. Receba a autoridade, Leila. Receba poder do alto. Fale em outras línguas. Receba o poder aí mesmo onde você está. Receba a autoridade do alto. Receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vanessa, receba. Então alimente os meus cordeiros. Então apacente as minhas ovelhas, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta:
Simão, filho de João, você me ama? Aleluia. Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas. Então apacente as minhas ovelhas. Então fale do meu evangelho. Não importa aonde, não importa de que forma, mas você é luz. Você é a luz venceu as trevas. Não são as trevas que estão vencendo a luz. Mesmo que as notícias, mesmo que o que aparenta é que as trevas estão vencendo, não se engane. São os últimos gritos das trevas. Desperta, tu que dormes. E tu que já está desperto, pregue a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Trabalhadores da última hora. Guerreiros da luz. Levante-se debaixo da unção. Levante-se debaixo da autoridade. Levante-se debaixo do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Versículo 17. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, e o Senhor sabe que eu e Ula te amo. Te amo mais do que todas as coisas da minha vida. Te amo mais do que qualquer que seja as coisas dessa terra. Jesus disse então: alimente as minhas ovelhas. 18 do capítulo 21 de João. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Quando você tinha a velha natureza. Quando você não me conhecia. Quando você não tinha experimentado do meu poder. Quando você não sabia quem eu era. Quando você era jovem, você podia agir como você bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, mas agora que estás maduro, mas agora que tu me conhece, mas agora que nasceste de novo, na palavra, na água e no Espírito, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-los com que tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava. Aleluia! Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Conta a João. Jesus respondeu: se eu quiser, ele permanecerá vivo até eu voltar. O que importa, era segundo a Judas. Aleluia. 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 Quando o Espírito Santo vier. Quando o Espírito Santo vier, Jesus disse aos discípulos: vocês serão meus testemunhas, e eu os enviarei até os confins da terra, no Ide. Ah, meus queridos, ah, minhas queridas irmãs, ah, meus queridos irmãos, homens e mulheres de Deus, nesse dia, chegou o tempo da luz brilhar. Chegou o tempo que as trevas estão caindo. O sistema das trevas, todo o sistema das trevas e todos aqueles que estão que são das trevas, ou serão despertos à luz
E esse é o desejo do Senhor, que todos encontrem a luz e que todos sejam salvos. E Deus conta comigo e Deus conta com você. Mas esse é chegado o tempo em que a luz sobrevirá sobre toda a treva. E os sistemas desse mundo estão caindo. O sistema político, o sistema financeiro, o sistema religioso. Aleluia! Para que somente brilhe a luz de Cristo, o verdadeiro e genuíno evangelho do Senhor. Harayo katrabaso namasuraba. Ketrabashorabasurabarakatrabasuraba. Isso não é conto da carochinha, irmãos. Isso é somente para aqueles que creem. Virá sobre nós bênçãos financeiras. Aquilo que estava retido nos céus virá sobre nós. As bênçãos espirituais do reino de Deus virá sobre nós. Tudo aquilo que estava retido por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Se você crê, receba do Senhor. E se você que ainda tinha dúvida, receba pela fé e descanse no Senhor. Não é necessário que você faça nada. Virá sobre você. Chegará sobre você. Você estará sentado sobre. E você levantará e verá os milagres do Senhor. Haverá cura. Haverá restauração. Está vendo. É demais, é demais, é demais o que Deus está fazendo. Aleluia! Aqueles que estão despertos, aqueles que vivem, aqueles que foram despertos da morte eterna e aqueles que vivem eternamente com Cristo, aqueles que agora já estão na eternidade com o Senhor, despertos, aqueles que viram, que já veem Jesus, que recebem Jesus, que não esperam que Jesus venha, ainda que ele virá, mas que veem Jesus face a face e que todo tempo recebem Jesus, aleluia, que pelos olhos da fé, isso mesmo, Dani, recebem Jesus em todo tempo Jesus vem, em todo tempo Jesus está. Ele é e ele está presente. O Espírito Santo da verdade. Aleluia. Irmãos, que palavra gloriosa. Que presença gloriosa. Esteja orando por nós, esteja orando por mim, esteja orando pela vida do apóstolo Heber. Nós estamos numa direção maravilhosa de Deus, no propósito de jejum e de oração. E grandes coisas o Senhor tem feito. Não só por nós, mas por vocês. Por vocês. É por vocês. Aqueles que creem verão a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor sobre esse dia chamado hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Marque essa data no seu calendário, no calendário dos seus devocionais. Guarde essa palavra do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João. Sabe, anote. Ouça essa palavra outras vezes, anote essa palavra. Envie essa palavra escrita nos seus grupos. Seja um missionário, seja um evangelista, seja ousado e seja usado. Sabe, grave áudios, eu não sei, bata na porta do seu vizinho, entregue um panfleto, abra a Bíblia, declare o versículo na mesa do seu almoço, sobre a vida dos seus filhos. Eu não sei como Deus vai te usar, mas eu sei que Deus te levantou, Deus te escolheu, Deus te colocou aqui. Você está ouvindo essa live, você vai receber essa live, você vai receber essa palavra. Em nome de Jesus, essa live vai ficar salva aqui no Instagram.
Você vai deixar seu comentário, você vai deixar o seu testemunho de fé. Não só aqui, mas depois, mais tarde, né, no meu canal lá, Iula Rodrigues, no YouTube. Segue lá e deixa também um comentário. Tem outras palavras lá. Mas deixe ser usado. Vista-se da capa. Revista-se da unção. Se mova pela unção do Espírito Santo de Deus. Pela autoridade que lhe foi dada pelo próprio Deus. Por meio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Dani Bolos, seja muito abençoada. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia ricamente abençoado. Amo vocês. Estamos juntos. Estamos juntos nessa batalha gloriosa da fé em Cristo Jesus. Perseverando, vencendo as trevas e assistindo a operação do Espírito Santo realizar. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Hoje à noite tem live com o apóstolo Heber. Às 20h30 no canal Heber Rodrigues, aqui no YouTube. Vida no Espírito. Né? Que você participe conosco. Seja também, né, mais um filho dessa visão. Mais um filho da fé. Mais um filho na fé. Nosso, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. De fé em fé, de glória em glória. Que assim seja, Jaqueline.